E de repente a coisa começou a dar sabe assim, aquela coisa, sabe quando começa a ruir, construindo, ruindo. Quero cumprimentar todos e todas que estão ligados nesse podcast da Envolverde, que é a mais importante mídia ambiental do Brasil, com seus 30 anos de lutas, nesse cenário repleto de desafios. Estou aqui com Aron Belink. Tudo bem, Aron? Tudo bom? Prazer te receber aqui. E Ana Carolina Amaral. Prazer. E meu companheiro de sempre, de muitas lutas ambientais, Dal Marcondes. Tudo certo aí, né, Dal? Tudo bom. Já começou aqui no papo, né? Já percebi. Engatou, né? A gente olhou pro microfone, soltou. E falar um pouquinho só dos nossos convidados, que eu acho que a maior parte das pessoas conhece, principalmente quem participa, quem trabalha com a Envolverde, quem conhece a Envolverde, quem acompanha o trabalho. Aron Belink não é uma pessoa desconhecida do nosso meio, né? O Aron é formado em administração de empresas, mestre em administração pública. Ele é desde 2019 sócio-diretor da empresa de consultoria ABC Associados, responsável por metodologias como do Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE-B3, e do Índice Carbono Eficiente, ICO2-B3, entre muitas outras qualidades e especializações. Então vamos alongar aqui, né, Aron? E Ana Carolina Amaral, que é jornalista formada pela Unesp e mestra em Ciências Holísticas pela Schumacher College. Já colaborou para veículos como Envolverde, super interessante, Carta Capital de outro. Não, e aí vem outros menores, Globo News e tal. Cobriu diversas conferências climáticas desde a COP 21 em Paris, que foi, nós estivemos juntos, né, Carol? Eu acho que boa parte das questões que a gente gostaria de tratar aqui, Dal, Aron e Carol, é assim, nós temos 2025 pela frente. Nós temos a COP30 em Belém, nós temos eventos climáticos que a gente espera que não seja tão impressionantes como foram em 2024, mas é muito difícil a gente ter essa expectativa, essa esperança. O que me preocupa muito é que na Agenda 2030 a gente tem questões ligadas a gênero, a gente tem questões ligadas a desigualdade, a gente tem uma série de questões que fogem a essa pauta corporativa, né? E que essas questões estão ficando muito fragilizadas nesse período. E são as questões civilizatórias. Sem dúvida. São as questões que transformam o processo civilizatório, né? Como é que você, Carol, vê essa desconstrução de um processo civilizatório que vinha caminhando com alguma segurança há alguns anos? Eu quero saber de você também, Aron. E que chegou nesse momento que depende muito mais de um voluntarismo do que de assumir as regras. Uhum. Eu acho que o problema é justamente esse voluntarismo e uma crença que a gente teve até 2015 é que os países, assim, eu nunca tive esperança de que as empresas iam voluntariamente cumprir seus compromissos, mas por alguma falha no meu processo de elaboração, eu acreditei que os países iam quando eles assinaram o Acordo de Paris. E agora o que me surpreende não é as empresas retirando seus compromissos e voltando atrás. É os Estados Unidos sair, voltar, e a gente fica por isso mesmo. Então, eu fico me perguntando se a gente vai usar esse momento como uma oportunidade para discutir governança global, que eu lembro do Aaron falando disso lá na Rio+20, me ensinando a rosquinha tal da governança. E a gente, eu acho que até hoje não teve a audácia de discutir isso. O Lula, né, provocou em alguns momentos, né, nos seus discursos na ONU esse tema. Talvez a COP30 seja uma brecha para discutir governança global. Ou seja, discutir como é que os países podem realmente ser cobrados pelos seus compromissos para que eles não caiam nesse voluntarismo. E acho que esse período que a gente viveu com o Bolsonaro e agora com a volta do Trump é também uma oportunidade da gente olhar de forma mais escancarada os interesses contrários, né? Porque quando a gente está num governo que, na hora de fazer o discurso, tá todo mundo a favor da agenda ambiental, fica muito mais difícil você identificar quem que é que está segurando, né? E num governo em que eles são declaradamente antiambientais,
o jogo fica mais claro, né? Então, eu acho que isso teve algum amadurecimento para o Brasil, assim, em termos de a gente conseguir pautar desmatamento, por exemplo, que era uma coisa que aparecia uma vez por ano na TV, e agora todo mês a gente dá DTE, dá dados né, dados provisórios ali de monitoramento do desmatamento. Então, acho que teve algum amadurecimento da agenda, e a gente saiu de um lugar otimista, que eu acho que era excessivamente crente, sonhador, para um lugar mais atento, a gente que trabalha na pauta ambiental, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas que não são da área ambiental lidando com a realidade da era das consequências, né? Dos eventos chegando, dos eventos climáticos extremos, né? Já chegando num nível muito mais assustador do que se previa. Então, acho que a gente tem condição de olhar a realidade de uma forma, estou sendo esperançosa de novo, né? De uma forma mais clara, né? Em que os lugares no tabuleiro estão dados ali. Então, eu acho que está bem colocado, né, Carlos, que você trouxe, assim, dessa oportunidade que a gente tem de ver, de entender que existem reações, existem interesses contrários, e acho que isso faz muito sentido mesmo, né? E acho que a gente foi muito um momento ali, realmente, nesse período, né, começo dos anos 2000, assim, foi muito positivo no sentido de avanço da agenda, as coisas estavam com uma cara muito boa, né? Acho que o otimismo ali na época da Rio+20, no Day After ali, foi grande, porque parecia que as coisas estavam finalmente entendidas, né? Assim, não só acordadas, mas entendidas de que, assim, olha, tem alguma coisa séria acontecendo, alguma coisa grave acontecendo. O que eu acho que é o momento, né, que a gente vive hoje, assim, acho que tem... Uma coisa é o backlash, né? Eu acho que assim, tem um contragolpe na medida em que você começa a mostrar que tem alguma coisa que de fato ela tende a mudar. Acho que isso é uma questão, e essa questão acho que ela está muito mais ligada à pauta de costumes, justiça social, tal, do que à pauta ambiental propriamente dita. Eu acho que, né, a partir de um certo momento, né, você carimba como sendo de esquerda qualquer coisa que pareça com mobilização da sociedade em prol de causas que vieram daquela base humanista, globalista. E aí tem um pano de fundo aí muito, muito complicado, né, que é vamos dizer assim, essa polarização que a gente está vivendo hoje, e que é uma polarização muito profunda, né? Eu não acho que a polarização ela é só uma coisa baseada em aspectos eleitorais ou na disputa entre, né, democratas e republicanos nos Estados Unidos, ou entre anti-Bolsonaro, pró-Bolsonaro, anti-PT, pró-PT, né, aqui no Brasil. Eu acho que existe um medo grande, um desconforto muito grande de uma boa parte da população sobre o quanto de mudança no modo de vida, nas bases da sociedade, estão se transformando, né? Então, aquele apego ali às coisas tradicionais. Não, queremos família, queremos que a escola tenha autoridade, queremos que os alunos, né, batam continência para o professor, porque ele vai entender que, né, você tem certas regras. Porque, do outro lado, tem um medo muito grande da quantidade de informação, de mudança, de instabilidade, de falta de capacidade dos governos de atuar. Então, acho que esse medo, como base, assim, ele é muito complicado, e para mim ele está na raiz dessa polarização. Ou seja, tem gente que convive melhor com essa ideia de uma sociedade em transformação, e tem gente que fica muito mais intimidada, né, com isso, e acaba caindo, né, numas promessas fáceis para problemas difíceis. Porque... É mais confortável pensar em Deus, pátria e família do que, por exemplo, em eventos climáticos extremos, em mudanças efetivas que o planeta está mudando, e você não tem conforto em entender isso, né, em trabalhar essas informações. Então, assim, tem um caldo aí de insegurança, na falta de autoconhecimento, de tranquilidade das pessoas, que gera um caldo aí muito para isso que o Reinaldo falou, né? Tipo, é muito mais confortável você falar, não, autoridade, Deus, pátria, família, tem 2 gêneros e chega, né? E os incomodados que se acomodem. Como é que nós estamos hoje aí diante desse novo cenário, nesse novo ano que entra?
Eu acho que 2025 é um ano complicado mesmo, assim, acho que, né, foi difícil mandar as mensagens de ano novo aí, né, sem parecer ingênuo, então assim, eu acho que esperamos que ele frustre as expectativas negativas, né, porque a gente realmente tem, eu acho que um contexto, né, especialmente acho que a entrada do Trump, né, no novo mandato, fazendo e falando, né, o que que temos visto por aí, é um negócio traumático, né, assim, é muito ruim da gente ver isso, e acho que isso gera e mobiliza muitas energias negativas aí, contrárias a essa nossa pauta, né, então acho que vai ser muito difícil nesse sentido. Por outro lado, eu acredito que muita gente, e pensando em eleições, pensando nas pesquisas que a gente vê, praticamente metade, né, da população não compra isso tudo e não acha que isso está certo, né, e vai se sentir desafiada a colocar a sua posição e avançar. Então, eu acho que vai ser um ano de desafio, mas não acho que é um ano de derrota no sentido de que tudo vai dar errado e tudo vai andar para trás. Eu acho que a gente vai ter alguns traumas aí, acho que especialmente quando está se falando em financiamento de movimentos humanitários, ONGs e ações humanitárias, a cooperação internacional dos Estados Unidos, né, isso vai certamente machucar, né, vai machucar muito. Acho que vai ter muitas empresas que não estavam convencidas dessa pauta, que devem andar para trás, deve ter governos que vão nessa direção, mas ao mesmo tempo, eu acho que esse isolacionismo e essa postura que os Estados Unidos estão adotando vai abrir espaço para outros atores na arena internacional, né? Não vai ter vazio ali. Eu não sei se tem bonzinhos no jogo, né? Mas o fato é que talvez não sejam tão complicados quanto aquele que está se retirando voluntariamente e pelo menos, né, de uma parte está se retirando aí. Poder aí, né? Que é quando você se retira um poder como o poder dos Estados Unidos, outros países que não têm a capacidade de lidar com os Estados Unidos no mesmo nível, percebem que sem eles tem um espaço a ser ocupado. Isso já aconteceu uma vez, né? A gente já teve esse teste de resiliência do Acordo de Paris na primeira gestão do Trump, né? Ele saiu e a resposta do mundo foi, a gente continua. Né? E aí a China começa a aparecer mais, a União Europeia começa a testar mais sua liderança. E a China já está sinalizando isso, né? Que vai tentar ocupar esse espaço. Sim. Nessa última COP agora, eu estava conversando mais com chineses, que eu demorei 9 COPs para conseguir chegar neles, porque eles são bem reservados. E consegui conversar um pouco mais com os negociadores chineses e eles falavam assim, é claro que a gente continua, quem fica saindo e voltando são os americanos, a gente tem firmeza, a nossa política é uma política de Estado, a gente se mantém nas agendas que a gente, né, onde a gente está comprometido. Então, eles estão ocupando esse lugar a ponto de preocupar a Europa com essa liderança. E acho que o mundo se acostumou a não contar com os Estados Unidos, né? Não é que a gente estava contando que os Estados Unidos iam nunca fazer de maravilha, né? Assim, né? Nem no governo democrata. O que me preocupa é o sinal que isso dá para o cumprimento das metas, né? Das metas climáticas, as NDCs, né? As contribuições nacionalmente determinadas, né? Então, até que ponto os países vão levar a sério essa nova onda de NDCs que a gente vai ter uma revisão agora, né, até fevereiro, e aí fica uma coisa meio, né, num nível político, declaratório, e a gente perde a força que um compromisso internacional poderia ter, a não ser que o Brasil tenha a coragem de tocar nesse assunto e abrir uma agenda de negociação para discutir um acompanhamento mais rigoroso, né, desse cumprimento. Não sei nem se tem espaço para isso no multilateralismo hoje, com a dificuldade de negociação que tem, né? Mas você sabe, tem muita gente falando, já ouvi diversas entrevistas e preocupações com relação à COP30, que a partir dessa saída, que é saída em termos, né? Porque os Estados Unidos provavelmente deve mandar alguém para lá, né? Agora, obviamente não em alto nível, né? Os estados, como a Califórnia, que sempre se manteve, né? A COP30... vai ser muito esvaziada pela ausência dos Estados Unidos. Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu me preocupo mais com a presença deles do que com a ausência, porque o que a gente viu na primeira COP, depois da primeira eleição do Donald Trump, que foi em Bonn, em 2017,
não sei se vocês lembram disso, que teve um evento em defesa dos combustíveis fósseis, com a Associação do Carvão, com a Associação do Petróleo, dizendo que esses combustíveis eram importantes. Então, o que me preocupa é que eles façam um lobby muito ativo, não é que eles se omitam, porque isso a gente está acostumado. Sim. Né? Omissão a gente lida assim, há muito tempo. Agora, ter um lobby ativo escancarado, defendendo os combustíveis fósseis, a gente não vai ter energia no mundo sem eles, não tem alternativa, eles são importantes. Fazendo evento, aí isso eu acho que vai ser... Essa é a perspectiva, né? Até porque o Trump tem falado isso direto, né? Então, eu acho que isso vai acontecer. Assim, eu acho que a preocupação grande é você não só tirar o dinheiro do lugar que precisa, mas colocar o dinheiro no lugar que não deve. Né? Que é essa coisa de você começar a bancar determinados tipos de agendas, de posturas, de causas, de setores que eles são contrários àquilo que cientificamente a gente acredita que é o que deve acontecer. Não só a gente, muita gente, né? Dificilmente dá para ignorar esse fato. Até agora, os últimos 12, 13 anos foram de absoluta desconstrução do que a gente estava esperando e que fosse acontecer, da expectativa, da utopia, né? Então, é engraçado que são os mesmos anos em que se deveria estar tratando da Agenda 2030. Sim. Quando ela começa em 2015. Assim, eu divido diferente, diferente, mas quase igual. Eu divido em três gerações, 3 momentos. Para mim, acho que tem um momento que é 72 ou 92, que é um momento de alerta e denúncia. É a primeira geração dessa coisa toda, em que a atitude das empresas, essencialmente, é uma atitude reativa. Sim. Né? As empresas elas estão se defendendo, negando, brigando. Tem uma segunda, só para blocar, né? Uma segunda coisa que vai de 92 da Rio, da Eco 92, até Rio mais 20, que é um período de negociação de agenda. Então, assim, a partir dali a gente teve uma discussão que começa com o GRI, começa com os acordos do Rio de Janeiro mesmo, por isso que a Rio 92 é o marco, em que as empresas começam a reconhecer que elas têm alguma coisa, temos um problema e vamos negociar essa responsabilidade, vamos discutir a agenda. Isso. E aí a gente passa 20 anos discutindo a agenda e negociando uma agenda e tal. Quando chega em 2012, se encomenda, né, a agenda dos ODS, e você passa a ter um consenso sobre qual é a agenda. Ninguém mais discute qual é. Né, ela está dada, né, a agenda é essa. E aí começa o terceiro momento, que é o que a gente está vivendo agora, que é um momento de implantação, não é mais negociar a agenda. E esse momento de implantação, o que acontece? A gente, das duas, uma. Ou a gente vai implementar, ou a gente vai ser implementado, vamos dizer assim. Né? Que é by design or by disaster, as coisas vão mudar, e é agora. Acho que até 2030, 2050, teremos uma nova realidade. Então, esse período aqui, né, que a gente está vivendo agora, esses primeiros 15 anos da terceira geração, são exatamente onde a coisa começa a sair da conversa e mergulhar no âmago da realidade da implementação. E aí a reação fica muito mais forte. Aí a coisa realmente pegou onde teria que começar a mudar, e você tem o que está sendo mudado reagindo à mudança. Né? Então, eu acho que assim, dá para entender que tenha um backlash, né? Quer dizer, um contravapor e um contragolpe, no sentido de que a coisa começou a querer avançar de verdade, e agora a conversa séria para um pouquinho, né? Aí a reação começa com muito mais dureza. Então, bem esquematicamente, eu acho que é isso que está acontecendo. É isso. Nesse momento, a gente tem um fogo muito mais concentrado em cima dessa agenda da sustentabilidade, a agenda do ESG, e a minha preocupação é se esse fogo concentrado ele vai ficar somente em cima da agenda do ESG, ou ele vai acabar também pegando a agenda dos ODS. Então, aí vamos falar de agenda de ESG e de ODS. Né? Eu acho que tem uma grande confusão no começo dessa discussão toda, que é uma confusão terminológica, que é o que significa ESG. Então, assim, ESG fez 20 anos ano passado, foi criado em 2004 por organizações do setor financeiro, e no relatório em que se cria a sigla ESG, tem ali uma frase
né, escrita com todas as letras, dizendo o seguinte: neste relatório, nós decidimos não utilizar expressões como cidadania corporativa e responsabilidade social e sustentabilidade, porque são muito sujeitas a interpretações e a controvérsias. Por isso, preferimos falar apenas em aspectos ambientais, sociais e de governança, que devem ser considerados adicionalmente às questões econômicas na avaliação de negócios numa perspectiva mais atualizada. Ponto. Então, assim, ESG deveria ser, e foi durante 16 anos, uma perspectiva pragmática de negócios sobre a agenda ambiental, social e de governança em adição à econômica. Né? Totalmente pragmática. Quando chegou lá em 2018, começou os primeiros sinais, depois 19, aí 20 a coisa deslanchou, existiu uma apropriação da sigla ESG, porque sustentabilidade é muito complicado, é muita coisa, é muito difícil, e aí se começou a apropriar a sigla ESG como uma forma mais simples e mais direta de tratar a sustentabilidade. E aí, vamos assim, foi quando você começa a ter atores de mais visibilidade, tipo uma BlackRock da vida, falando que vai incorporar aspectos ESG, ainda usando o significado original. Conforme foi virando esse hype do ESG, as pessoas foram começando a substituir sustentabilidade por ESG. E se começou a utilizar o termo ESG como se fosse sinônimo de sustentabilidade. E aí o que aconteceu? Você carregou para a agenda ESG a controvérsia que queriam ter deixado de fora desde o começo. Porque aí começou a ter uma discussão que não é mais sobre o aspecto pragmático do que isso tem a ver com os negócios, mas é sobre discussões mais profundas, mais ideológicas, mais de visão de mundo. Por exemplo, né, qual é o papel das empresas na sociedade? O que se espera de uma empresa? Qual é a margem razoável de ganho que uma empresa pode ter? O que isso tem a ver com a concentração de renda? O que isso tem a ver com a desigualdade? O que isso tem a ver com a responsabilidade das empresas perante o mundo? Então você, assim, tentou fazer de conta que sustentabilidade é mais simples, se chamou ESG de sustentabilidade de ESG, e aí isso obviamente foi percebido pelos autores que começaram, que é o que acontece nos Estados Unidos, a condenar a ESG como se fosse uma coisa ideológica, e não como se fosse a ideia original, que é uma coisa pragmática. Né? E aí você tem toda essa controvérsia combatendo não a ideia de que, pragmaticamente, você tem que levar em conta certas coisas dos negócios, mas combatendo toda a bagagem política e de visão de mundo que vem junto com a ideia de sustentabilidade, justiça social, que foi colada indevidamente, né, na sigla ESG. E aí tem mesmo um problema ideológico, aí tem mesmo uma questão de visão de mundo, e aí tem realmente uma questão dramática. Isso tem feito muitas empresas americanas abandonarem, inclusive, qualquer discussão ligada a ESG, né? Sair fora da discussão, principalmente agora com o governo Trump, não? Bom, mas aí tem uma coisa que é curiosa, que é o seguinte: o que elas estão abandonando? Né? Elas estão abandonando, seguramente, e muitas delas, o lado militante do ESG, que tem a ver com esse significado ampliado que indevidamente se colocou na sigla. O lado pragmático permanece? Ele tem que permanecer. Quer dizer, quem tiver um mínimo de bom senso. Mas não é exatamente isso que aconteceu, né? Elas abandonaram os compromissos. Esse é o ponto. Eu acho que o que vai acontecer, é que eu ia chegar. Eu acho que as empresas que têm uma visão razoavelmente esclarecida sobre o que significa você estar num mundo em que o clima está tendo alterações, em que as tensões sociais estão gerando problemas, pragmaticamente elas vão ter que continuar trabalhando com isso. E mesmo, por exemplo, a norma que está saindo agora, o IFR saiu agora, né, as normas do ISSB, International Sustainability Standards Board, que aqui no Brasil são obrigatórias, elas são totalmente claras sobre a necessidade de que as empresas reportem os aspectos que têm materialidade financeira em relação às questões de sustentabilidade. Então, elas recortam sustentabilidade para o que tem materialidade financeira, e isso não é obrigatório para as empresas aqui no Brasil, por solução da CVM. Isso não vai mudar.
né? E nos Estados Unidos, seguramente esta parte que tem a ver com os impactos de mortalidade financeira vão continuar sendo exigidas porque tem um mínimo de bom senso. O G da governança. Então, só ajuda a governança. A questão ambiental, quando você pensa em riscos climáticos associados a seguros, associados à continuidade de certas atividades, riscos de disponibilidade hídrica, né? Esse tipo de coisa, que é mais tangível, vai continuar. Mas daí são normas de regulamentação, né? São regulamentações, né? Que a empresa é obrigada a seguir. Então, eu acho que entra como regulamentação uma parte, mas eu acho que tem empresas, e assim, não só por achismo, por experiência, que perceberam que tem alguma coisa ali que diz respeito ao seu negócio. Empresas de base agrícola, né? Ou que mexe com commodities agrícolas. Esses caras já entenderam que mudança de regime de chuvas é um problema. E aí a gente chama isso de adaptação à mudança do clima. Eles chamam de prevenir riscos ambientais. Mas assim, estão pensando em como fazer para lidar com isso. Então assim, eu não quero dourar a pílula, porque eu não acho que a gente está num momento bom, acho que está num momento péssimo. Mas assim, do ponto de vista da gestão empresarial, né, e daquilo que seria ESG a priori, eu acho que o que vai acontecer é que assim, vai sair o nome, ou o nome vai sair pelo menos da ribalta, mas a prática, em muitos casos, vai continuar. E outros vão tirar o pé. Eu adoro que você é o otimista, que tem o dobro da minha experiência, e eu que sou a caçula do grupo, sou a deprimida, que tô falando assim, gente, já era. Agora, o que me parece que está... Assim, tem várias crises acontecendo juntas, né? Então, assim, o multilateralismo está muito desgarçado, né? Muito desacreditado como forma de se avançar a agenda de interesse comum global. Né? Acho que na hora que você vê o que acontece na Ucrânia, o que acontece em Israel, o que acontece no Oriente Médio como um todo, o que acontece na África, né? O que a China com Taiwan, né? Só para lembrar que a China também não é, né? nenhuma santinha. Então, assim, no Tibete. Então, você tem coisas acontecendo algumas muito visíveis, né? É uma coisa que desacredita muito a capacidade de você estabelecer e cumprir acordos internacionais, porque, no fim das contas, né, se quem está se comportando mal é forte ou tem amigos fortes, vai fazer aquilo que acha que deve ou que quer, sem ter preocupação com retaliações, né? Essa governança global está bastante em xeque e eu não tenho uma resposta de para onde isso pode ir. Acho que tem esse problema grande, né, e tem que ser discutido, tem que ser tratado isso, e acho que tem outro problema que a gente não falou ainda, que é a questão das realidades paralelas em que uma boa parte das pessoas do mundo estão vivendo. Né? E aí é onde eu acho que tem talvez o maior problema nosso, né, que é o fato de que o ceticismo generalizado, e até com razão em relação a muito que tem a ver com manipulação de mídia, coisa que valha, ele gerou uma descrença nos canais de informação curada, né, em que tem alguém ali que está cuidando da qualidade daquilo. Muita gente só vai em canais de informação que não tem nenhum tipo de controle, e aí tendem a ficar capturados na bolha do reforço, né, daquilo que você já acredita, e simplesmente vai passando a acreditar numa realidade totalmente paralela. Então, acho que se você conversar com pessoas que às vezes estão do outro lado ali da trincheira ambiental, você vai achar que aquela pessoa, na verdade, acredita nas mesmas coisas que você, do ponto de vista da vontade, mas ela acredita que nós estamos iludidos o quanto ao que de fato está acontecendo no mundo. Né? E aí é um grande problema, porque você não concorda com os fatos. Né? Se você não consegue ter um consenso sobre o que é fato, né, você não consegue nem discutir a etapa seguinte, que é sobre a opinião em relação ao que deve ser feito. Aí você teme um inimigo ilusório, né? Seja o comunismo ou a ditadura gay, mas não acredita de jeito nenhum nos cientistas climáticos. De fato, esse é um dos grandes problemas da nossa época, né? A incapacidade que nós, enquanto sociedade, temos de articular um conhecimento público mais ou menos unânime, mais ou menos uniforme, né? Que é a partir dele que você estabelece os diálogos que
tem alguma lógica para transformação ou para solução de problemas. Sim. Né? A gente costumava dizer antigamente do jornalismo que o jornalismo dava informações necessárias para que as pessoas tomassem decisões. Esse é o papel do jornalismo. Carol, você já cobriu diversas COPs, né? Você, o Reinaldo, muitos jornalistas jovens como você, que não têm a sua experiência, Obrigada, me perguntam como se cobre uma COP como a de Belém? Ai, ótima pergunta. Tem muitos perfis de jornalismo ambiental, né? A gente fala de jornalismo ambiental, parece que é uma gavetinha, assim, mas tem um mundo. E o perfil que eu trabalho desde o início sempre foi muito ligado à camada política da pauta ambiental, né? Eu sempre entendi a pauta ambiental como uma pauta fundamentalmente política, porque a gente está tratando de escolha de modelo de desenvolvimento, né? Então, nunca foi para mim uma questão meramente técnica, científica. Então, a forma como eu cobri as COPs desde o começo, o que me encantou nas COPs, foi me enfiar naqueles corredores onde você está se debatendo com um diplomata, sabe? Um árabe aqui, um asiático aqui, com cabeças completamente diferentes, tentando encontrar uma palavra em comum em inglês, sabe? E isso que sempre me encantou nessas negociações, assim, essa política global. Mas eu vejo colegas se atraírem pela camada externa da COP, né? Porque ela tem a camada das negociações ali, né? Que é a zona azul da COP, onde ficam os diplomatas, e tem a área externa, a zona verde, onde tem as palestras, os debates, onde tem encontros muito férteis também da sociedade civil, das empresas. E eu acho muito bonito, vai ter gente que fala que é festa, turismo e tal, mas eu acho que, assim, mesmo no ano que a COP não dá em nada, que a negociação fracassa, mas de ter um encontro anual da agenda que você junta ali indígenas do mundo inteiro, movimentos sociais, empresas pró-energias renováveis, empresas pró-combustíveis fósseis, assim, né? Tem uma diversidade muito grande ali de interesses. E os políticos, né? Eu acho que tem uma potência de organização global da agenda, muito para além da diplomacia, que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção, assim. Então, não só a negociação ali, que é mais o meu foco, mas o foco de outros jornalistas que estão mais de olho na sociedade civil, nas empresas. Eu acho que também tem muita história que vale a pena ali. O Brasil, ele usou muitas adições da COP para lavar roupa suja. E eu acho isso tão interessante, porque teve tanta coisa que a gente não conseguiu resolver em Brasília. E aí você junta lá na COP o presidente da frente ambientalista da Câmara com o do Senado, e aí, sabe, você troca uma ideia, assim, vamos combinar que não vai passar aquilo? E sai na COP, assim, sabe? Já teve COP que eu entrevistei o presidente do Senado, do Alcolumbre na época, e ele me deu uma declaração, assim, que ele ainda não tinha falado, que o Senado não vai deixar passar boiada, sabe? O Senado não vai aprovar desmonte ambiental. Ele não falava isso em Brasília, mas lá na COP, na pressão de estar todo mundo ali... Uma relação muito direta, né? Porque não tem tantos intermediários, você não tem os staffs dessas autoridades, então fica muito mais fácil. Você encontra ali e fala, vamos sentar aqui para conversar? E a pessoa fala, tá bom, eu sento e converso. É muito estranho, né? E as pessoas na COP, como é muita gente, elas nunca sabem quão relevante você é na sua área de atuação. Pois é. Só repórter brasileiro dá uma declaração, o cara... Né, o Kerry, quantas lideranças eu não peguei no corredor, assim, e o cara teve que falar porque tava... Exato, ele não sabe quem você é. Mas uma coisa importante, você destacou que você tem um foco, né? Que você trabalha mais a questão política, a diplomacia, as negociações. Porque uma COP é um negócio tão grande que os jornalistas novos que vão para fazer a cobertura ficam assim desesperados, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, se você mesmo falar, não, eu só vou aqui, porque não tem jeito de eu abraçar o mundo aqui, não vou conseguir, porque tem sempre alguma coisa acontecendo, né? Então eu acho que talvez seja uma dica aí para os nossos jovens que estarão na COP de Belém, que eu acho que vai ter muito brasileiro lá, principalmente jornalistas, né? Que ter essa preocupação também. Não, eu quero fazer tal coisa, é isso que eu vou... Mas eu tenho duas coisas que funcionam para mim, que eu nem sei se é dica, porque os perfis variam muito, né? O primeiro eu ignoro as publicidades, porque você tá muita divulgação, hoje é dia da água, amanhã é dia da mulher, depois dia dos indígenas, é muita publicidade, muito dia, sabe, vamos divulgar esse relatório, o relatório saiu em julho, você tá só requentando, sabe, tem muita coisa disso na COP, então eu dou uma ignorada naquele monte de release que a gente recebe,
E eu não me... Eu tenho os meus interesses ali, mas eu não me fixo muito numa coisa que eu tenho que fazer aquilo. Eu gosto de estar aberta pro espontâneo. Porque eu acho que a coisa mais interessante que acontece pra mim, pelo menos nas COPs, é trombar em pessoas no corredor e elas me contarem uma fofoca e eu vou atrás daquilo e o negócio é quente mesmo e vira uma história, sabe? Então não pode ser engessado também, né? Ter essa Não é flexibilidade. foco também, não. Agora tá caindo o mundo aqui, não vou, não. Tem que ter também uma flexibilidade, né? Você tem umas histórias assim também, né? Entra num táxi, pega uma carona, assim, que dá... Mas e essa é uma coisa assim, isso que você falou, cara, de você encontrar as pessoas, né? É super importante mesmo, porque você consegue trazer, né, outras esferas de conversa e tal. E tem um ponto, quando o tamanho do evento, só uma questão, um detalhezinho, é que, assim, o preparo do evento, ele é quase tão importante quanto o evento em si. Então, assim, o fato de que vai acontecer aquele evento em tal ocasião, tal data, leva você a preparar materiais, mobilizar pessoas, fazer discussões. Tem toda uma construção ali que mobiliza muito recurso, muita criatividade, muita gente, isso porque tem aquele evento marcado. Uma coisa em relação às COPs é que o Brasil tem um soft power muito importante nas COPs, né? Porque foi a sede da Rio 92, porque foi a sede da Rio +20, porque teve um papel muito importante, tanto em Copenhague quanto em Paris, acho que em Paris mais, né? O acordo de Paris tem um dedão do Brasil ali, né? O trabalho da Isabela. Exatamente. A Isabela Teixeira, fundamental. O trabalho da Isabela, né? Então, e o fato de ter uma COP agora no Brasil... vai permitir, eu acho que esse soft power da diplomacia e da política ambiental brasileira vai sair muito fortalecido. Não importa qual vai ser o resultado final dessa COP. Eu não acho que vai ter 1,3 bilhões de dólares sendo colocado ali na bandeja para o pessoal se servir. Não vai rolar isso. Mas certamente vão se construir novos canais comunicantes para que as pessoas consigam elaborar melhor o que fazer em relação a solucionar problemas para os quais a gente sabe quais são as soluções, né, Aron? Nós já passamos da era dos diagnósticos, né? A gente sabe o que precisa ser feito. Como é que vocês veem o Brasil pós-COP? Do ponto de vista da diplomacia ambiental. Eu concordo totalmente. Eu acho que a diplomacia brasileira, ela se destaca muito. Eu cobri uma maratona de COPs agora nesse final do ano, porque eu fui para a COP da Biodiversidade em outubro, de lá fui para Baku, na COP do Clima, de lá fui para uma negociação sobre plásticos em Busan. E nas três, o Brasil tem um papel de mediação que é fundamental, assim. Fez muita diferença em episódios críticos. Tem a facilitação brasileira ali. Não vou entrar em detalhes porque são sempre vírgulas no final, mas é assim, sabe? Quando a Índia tá quase saindo da sala e o Brasil, não, peraí, vamos conversar. E sempre busca, assim, um meio termo. E eu acompanhei isso em vários episódios, assim. O Brasil já colocou a Ucrânia e a Rússia para conversar quando estava com um inventário de carbono barrado lá por conta do conflito entre os dois países. Então tem uma capacidade muito grande de mediação e eu acho que isso vai ser um ativo muito importante na COP, mas a minha preocupação é que para presidir uma COP e deixar um legado para fora e para dentro do país, a gente precisa de um elemento que eu ainda não vi, que é prioridade política. Eu ainda não vi o Lula, apesar de ter feito um discurso assim que ele se elegeu lá na COP22 no Egito, né, mostrando todo o compromisso com a pauta climática. Eu ainda não vi durante o governo dele, principalmente nesses últimos meses, uma priorização política para a pauta. É claro que a gente entende que o contexto interno, né, a conjuntura política está tão fragilizada, que talvez olhar para dentro seja uma prioridade agora. Mas a gente vai precisar, para ter um bom resultado na COP, de um presidente muito envolvido. E por mais que o André Corrêa do Lago seja uma das pessoas mais experientes que a gente conhece nesse tema, e muito competente, eu ainda não sei que acesso que ele vai ter com o Lula, né? Na hora que o negócio estiver pegando, que tiver ali nos últimos 2 dias, quem que vai ligar para um presidente, né? Quem que vai falar com os russos, com os chineses, né? E conseguir ali desatar um nó, né? Então, qual é o papel do André Corrêa do Lago e da Anatomy?
COP como essa? Nossa, boa pergunta, porque o da Ana Toni eu ainda não tenho clareza de como que ela pretende. CEO, né? Então como é que ela vai... uma diretora executiva até, né? O André, ele tem apenas o papel de conciliar os interesses entre os países. Então, a COP vai ter um rascunho, e aí os países vão discutir a partir daquele rascunho algumas sugestões de texto e vão colocando essas sugestões. É muito legal ver a mesa de negociação, porque é um telão com documento do Word, com várias opções de colchetes, assim. E é infernal assistir, porque a gente tem todos os países da ONU ali, quase 200 países falando, ali é aquele verbo, eu prefiro pode em vez de deve. Eu acho melhor. Aí o outro, não, eu acho melhor deve, em vez de... Aí fica lá, deve ou pode. Nossa. Né? Então todas as linhas... E aí aquele documento lá com uns 300 opções de texto. E a cada ciclo de revisão, a presidência brasileira vai pegar aquele texto e reelaborar. Então tira os colchetes, traz um novo texto sem colchete e volta para a edição coletiva. E aí todo mundo vai pôr os colchetes de volta, muitas vezes. Agora, dá pra gente duvidar muito da participação efetiva do Lula, se nem a questão da autoridade climática, né? Lá na campanha falou da autoridade climática. A partir dos incêndios, que a coisa ficou tão na superfície a discussão, ele falou, vamos também criar autoridade climática e tal. E ainda nós estamos devendo isso, né? Mas é muito complicado, né, Aron? Eu acho que até onde eu sou capaz de entender isso, a impressão que me dá é que essa questão específica de autoridade climática, ela exatamente tem um fio muito desencapado ali nas questões de conflitos de agendas dentro do governo, né? Porque eu imagino que certamente tem gente puxando para vários lados diferentes, né? Para começar, sei lá, o petróleo na margem ocidental na Foz do Amazonas, né? Para pegar o exemplo mais evidente, assim, vai ter gente que acha que tem que fazer, gente que acha que não tem que fazer, e conforme o lugar que essa autoridade fique, ela vai ter um papel para fazer a balança pender mais para um lado ou para o outro, e na dúvida não vão... Os políticos não vão mexer com isso. Lugar nenhum, porque já tem um vespeiro. A minha impressão é essa, né? Eu confesso que eu não estou acompanhando assim muito no bastidor essas coisas, mas olhando assim Mas que a gente tem lido, quem cobre Brasília, é exatamente essa questão. A partir do momento que você tiver autoridade climática estabelecida, você tem uma linha já, né? Alguém já colocado lá que tem uma posição específica, que vai estar confrontando outras. Portanto, é melhor deixar de lado para não arranjar confusão. Muito complicado. O Meio Ambiente não quer um poder paralelo, né? Assim, dentro do Ministério do Meio Ambiente tem uma oposição feroz porque é um poder paralelo. E, na minha humilde opinião, que eu não tenho nenhum poder sobre isso, eu acho que essa autoridade climática deveria ter um papel de agência. Agência, como são as agências? Que eu acho que era a ideia original da Marina. Uma agência. As agências que são reguladoras de atividades, né? Porque esse deveria ser o papel, mas não existe consenso sobre isso. Gente, nós podemos ficar aqui algumas horas conversando, precisa ver se os nossos ouvintes... Não, só uma coisa importante, eu preciso agradecer muito a Fundamento, grupo de comunicação que cedeu aqui esse estúdio maravilhoso. É um prazer enorme vocês estarem cedendo pra gente esse espaço maravilhoso. Tá aqui o Lucas trabalhando com a gente também, fantástico, a Marta Dourado, que é a diretora do grupo aqui. Agradeço demais a possibilidade de estar com os nossos ótimos e maravilhosos convidados, mas graças a esse estúdio também fantástico, né? De fato, para nós é uma experiência maravilhosa iniciar esse projeto do podcast da Envolverde no mês, hoje ainda é janeiro, né? Estamos em janeiro ainda. É o mês em que completamos 30 anos de atividades na Envolverde, né? Vida longa. Vida longa, 30 anos que a gente está aí fazendo e tal. Às vezes as pessoas acham que não, vocês têm uma história, um sucesso e tal. Não, nós temos uma teimosia. Nosso maior capital é a teimosia. Muito bonito, né? Nós somos teimoso aberto. Carol, eu adorei te ver. Eu adorei também. Adorei ter você aqui. Aron,
Você também é um companheiro de longa data, a gente também está junto há muitos anos, né? Sim. Então, para mim é uma honra receber vocês dois no nosso podcast e ter o Reinaldo aqui, né, Rei? Sempre, Dal. Estamos juntos. Chegamos ao fim do nosso podcast Envolverde. Obrigado aos nossos convidados. Aron Belink. Muito obrigado, eu agradeço aí essa possibilidade, é uma honra também estar participando com a Envolverde no mês dos 30 anos e na inauguração desse espaço, né, desse canal, e um prazer estar com a Carol batendo papo aqui, com você também, e acho que assim, 2025 é um ano desafiante, acho que é uma coisa que a gente não tem que esmorecer, né, eu acho que não tá fácil, acho que a gente tem muitos desafios pela frente, mas não é de hoje, a gente sempre teve, vamos continuar enfrentando, né? Com a teimosia e com o otimismo que nos é peculiar. Teimosia é um capital importante. Muito bom, gostei disso. E Carol, Ana Carolina Amaral, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, já é nossa companheira nossa de muito tempo, sempre que a gente precisa, né, dela, ela está à nossa disposição, a Carol participa com a gente, muito obrigado. Eu que agradeço, é uma alegria sempre voltar para os projetos da Envolverde, que foi minha primeira casa. Dal foi meu passaporte para a área ambiental, porque me deu um desconto no primeiro congresso de jurisdição ambiental que eu fui. Se você não me desse aquele desconto, eu não ia ter começado. Não sei se eu ia ter tanta teimosia assim, mas o começo foi inspirador e aí depois a teimosia eu aprendi com você. E 2025? Conta. 2025, eu acho que é um ano chave. Ainda tenho muita expectativa, não só com a COP30, mas com todas as negociações que a gente tem diplomáticas na área ambiental. Então a gente tem ainda uma mini rodadinha de biodiversidade, de plásticos, tudo que ficou mal resolvido em 2024. E acho que é um ano chave para a gente pensar a governança global, e o mundo ainda tem essa expectativa de que o Lula dê alguma, se não uma resposta, pelo menos uma provocação nesse sentido, né, dos compromissos dos países com a pauta climática. E a gente que é da área, que tem o compromisso de vida com essa pauta, fica esperando que eles tenham algum compromisso também, né? Então é isso, obrigada. Até a próxima.